Bom, eu acredito que o time do Corinthians, se não fosse pelos 3 erros que eles tiveram durante a partida, eles dificultariam e muito o São Paulo de vencer o jogo de hoje. Se o Fagner não tivesse cometido aquele pênalti e a expulsão, se o André Ramalho, bem juvenil, bem inocente, não tivesse cometido aquela agressão, porque aquilo é uma agressão, né? Ele dá um passo em direção ao Luciano para acertar o cotovelo no Luciano, e com 50 câmeras hoje em dia, tá certo que muitas vezes, ou boa parte das vezes, o VAR erra, mas assim, foi nítido que ele dá um passo na direção do Luciano para acertar o Luciano, e como ele acertou com o cotovelo e o rosto do Luciano, a expulsão ficou fácil. Então, esses 2 erros da expulsão foi capital contra o time do Corinthians. Eles ajudaram demais a vitória do São Paulo. E o Romero, que perdeu um gol assim, eu diria que um gol claro, porque ele conseguiu cortar o Wellington, né? O Wellington deu um carrinho, ele passou direto e o Romero bateu fraco em cima do Rafael. Então, assim, se não fosse esses erros gritantes cometidos pelo time do Corinthians, eu acho que o time do Corinthians teria sucesso hoje em pelo menos empatar o jogo. Porque o time do São Paulo não produziu, não atacou, os ataques foram completamente ineficientes. Mesmo com 2 jogadores a mais, o time do Corinthians tinha muito mais vontade que o time do São Paulo. O time de São Paulo ainda tem um grave defeito de ficar tocando bola para trás, de ninguém aparecer para criar uma jogada, de não ter o rompimento de linhas. Teve momentos que o time do Corinthians tinha 3 na marcação, já com 2 a menos, na marcação da saída de bola, e não tinha ninguém para furar essas linhas, para entrar no meio dessas linhas e criar a jogada e sair jogando para o ataque do time do São Paulo. Ninguém fazia isso. O Zubeldia, ele tem assim uma dor de cabeça imensa para arrumar esse time. Valeu pelos 3 pontos, valeu por somar pontos na tabela e direção cada vez mais alta para a ponta da tabela. Mas se enfrentar um time de igual para igual, com um pouco mais de qualidade, o São Paulo vai depender muito de jogadas específicas para vencer algum jogo. Ou é uma bola parada no pé do Wellington Rato, ou alguma jogada um pouco mais lúcida do Lucas, né, de partir para cima, de arrancar uma falta, às vezes um pênalti, ou um chute brilhante do Luciano, que às vezes é bem raro acontecer também. Então, assim, o jogo de hoje foi muito mais vencido pelos erros do Corinthians do que pela criação e eficiência do São Paulo. 2 gols de bola parada e um gol no final do jogo, com todos os jogadores, tanto do Corinthians quanto do São Paulo, andando em campo, cansados, cada um puxando a perna. Claro, tiveram jogo no meio da semana, desgastante, os 2 times com a maioria dos jogadores que foram titulares nos jogos passados, do meio da semana para hoje, né? Se a gente puder usar isso de desculpa, o jogo do meio de semana foi muito desgastante. Se nós, torcedores, que não assistimos o treinamento semanal desses jogadores, que não sabemos a respeito da parte física de cada jogador, quiser tirar isso da equação, eles estavam andando em campo, principalmente os jogadores de São Paulo, tá? O jogador que eu mais vi assim com um pouco mais de vontade, de querer jogar, de querer passar, de querer correr para cima, para dentro do gol do Corinthians, foi o Ferrarese, que é zagueiro e jogou como lateral improvisado. O resto dos jogadores do São Paulo ou estão muito desanimados porque já acabou o ano, né? Só sobrou o brasileiro aí para beliscar uma vaga na Libertadores, e os jogadores estão desanimados com isso. Ou o jogo do meio de semana foi muito desgastante, né? A ponto de gastar até mesmo o psicológico e a parte física
dos jogadores que também foram reservas no meio da semana, reservas hoje, e que também não estavam demonstrando nem um pouco de vontade de atacar o time do Corinthians hoje. Tá? Parabéns ao time do São Paulo que venceu aí seus 3 pontos, mas às vezes eu acho que o time do Corinthians tem muito mais vontade, teve muito mais vontade nesse jogo de hoje do que os jogadores do São Paulo. Mesmo o time do Corinthians com 2 a menos, eles ofereceram aí um pouco mais de risco pro Rafael do que os jogadores do São Paulo ofereceu aí pro goleiro Hugo, tá certo? Deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito do jogo de hoje, o que vocês acharam do jogo de hoje, se vocês acham que o time de São Paulo estava mesmo um pouco mais lento, um pouco mais cansado, vamos dizer assim, tá bom? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativa o sininho aí, tá bom, pessoal? A gente vai sempre trazer aí react dos jogos e comentários, né? Lances importantes, né? Comentários sobre jogos que ainda vão vir. E agora, falta apenas 10 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. E vamos ver aí qual vai ser a posição do São Paulo, pelo que eles vão brigar, pelo que esses jogadores estão interessados em brigar. E vamos lá, vamos sempre na torcida. Vamos, São Paulo!